Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco da Docton TV, conversando hoje com o professor Frederico Fernandes Dutra, professor de Direito do Trabalho da Rede Docton, sobre o tema A Nova Lei da Terceirização. Professor, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, sempre tratando aqui de temáticas ligadas ao direito do trabalho, né, tentando esclarecer cada vez mais o nosso telespectador, cidadão, trabalhador, né? E o tema de hoje é um tema, né, recente, um tema que tem provocado, né, diversas conversas e preocupações, né, nas pessoas. Mas antes da gente começar a falar um pouco sobre esse tema, seja bem-vindo, né, e muito bom tê-lo aqui novamente. Muito obrigado pelo convite, Oscar. Fico satisfeito sempre de ser lembrado aí, de falar sobre esses temas que eu tanto gosto, ligados à área do direito do trabalho, né? É a área que eu atuo, a área que eu gosto. E realmente agora temos um momento muito conturbado para quem mexe nessas áreas dos direitos sociais, né? Previdenciário, e aí está aí a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, né? E já temos essa lei aprovada e já promulgada, publicada, que já está em vigor, que é a nova lei da terceirização. E essa lei trouxe algumas mudanças importantes aí que empresários e cidadãos devem estar cientes delas, né? Essa lei a gente já pode afirmar que qualquer um de nós, cidadãos, podemos ser de alguma forma atingidos por ela no nosso ambiente de trabalho. A gente pode afirmar isso? Sim, podemos. Essa, na verdade, é a grande mudança, né? Haviam 2 projetos de lei de terceirização tramitando, um deles especificamente sobre as empresas prestadoras de serviço. De um último momento, por questões lá políticas, de quórum para votação e de momento em que as leis estavam, um estava no Senado, a outra já tinha passado pelo Senado, né? Onde o governo enfrentava mais dificuldade, era no Senado. Então, o governo optou por uma lei que já teria passado pelo Senado, estava de volta à Câmara e investiu nesta lei. Então, não é aquela mesma lei da época do Eduardo Cunha, é uma outra lei, ela é mais antiga. Da época do Fernando Henrique Cardoso, né? Da época do Fernando Henrique Cardoso, e essa lei acabou sendo aprovada e já está em vigor. E a grande mudança dela é exatamente que agora, antes, essa lei, na verdade, é uma lei sobre trabalho temporário. E ela foi modificada para que, além de regular o trabalho temporário, ela regule também o trabalho permanente. Então, ficou uma parte da lei regulamentando o próprio trabalho temporário. Isso sofreu algumas pequenas modificações. Só como exemplo, o trabalho antes da empresa temporária podia ser pessoa jurídica, pessoa física, agora só pode ser jurídica. E houve também a criação de um novo instituto aí, que é a questão das empresas prestadoras de serviço. Essas empresas, elas funcionam simplesmente para captar o trabalhador, tê-los como empregados dela, mas eles não trabalham na empresa prestadora de serviço, eles serão cedidos para as tomadoras de serviço. E lá na tomadora de serviço que ele vai trabalhar, quer dizer, ele é empregado de uma empresa e trabalha em outra. É isso que a gente chama de terceirização. Há um intermediário nesta relação, né? A grande crítica fica justamente aí, né? Quando se quer diminuir custos numa empresa, a primeira ideia que vem à mente é eliminar intermediários. E esta lei, na verdade, ela cria um intermediário. Então fica um pouco difícil a gente imaginar como que isso pode ser bom para a empresa, lucrativo, né? Para todos os envolvidos, né? A tomadora de serviço, a prestadora de serviço e, né, aquele que vai trabalhar, né? Exatamente. Como é que isso vai se dar, né, de maneira equilibrada, né? É difícil a gente imaginar, né? Na minha opinião, da lógica que eu consigo tirar, uma das partes vai ter que sair prejudicada para que os custos sejam menores. E essa parte vai acabar sendo o trabalhador, infelizmente. Havia uma certa segurança, né, quando se falava em terceirização, que era a ideia de que se só podia terceirizar, né, a atividade meio. E a atividade fim
ela deveria estar, né, sob a responsabilidade, né, daquela empresa que tivesse como objetivo uma determinada atividade. Isso também, com essa nova lei, acabou caindo. Sim, quando a gente estava dizendo aqui no início que agora é para todo mundo, é justamente por isso. Quer dizer, do jeito que o judiciário interpretava isso antes, através de uma súmula de jurisprudência, apenas as atividades acessórias de uma empresa poderiam ser terceirizadas. Por exemplo, em uma loja do comércio, quem trabalha com atividade fim, atividade principal que é vender, é o vendedor. Agora, se a empresa tem lá um contador, um advogado, uma faxineira, um segurança, esses poderiam ser terceirizados. Agora, com a nova lei, todos podem ser terceirizados, todos dentro de uma empresa, inclusive quem trabalha com a atividade fim da empresa. O temporário já era assim, ele trabalhava com atividade fim. Ele tinha lei própria e não era regulado só pela jurisprudência. No entanto, esta lei do temporário estende esta possibilidade agora para os demais. E isso cria uma certa insegurança. Pelos termos que estão na lei, as frases, as palavras exatas que foram usadas, ainda há uma certa dúvida sobre como é que isso de fato vai se dar. Como é tudo muito novo, a gente fica ainda muito no campo da especulação. Há uma esperança de que a Justiça do Trabalho, com o tempo, aplique aí, né, a hermenêutica trabalhista, aplique a interpretação específica do direito do trabalho para conseguir limitar e diminuir o prejuízo que o trabalhador vem a ter. De um modo geral, a gente percebe que com a entrada em vigor de uma lei, você vai criar um período de transição, né, justamente para as pessoas poderem, né, se adaptar. Né? O senhor enxerga que esse período ele já está latente ou ainda existe uma calma no sentido de se começar a atuar para poder terceirizar? Como é que o senhor está vendo o mercado hoje? Olha, eu acredito que aqueles empresários mais ousados já vão logo, né, precipitar-se para a terceirização. Mas, aconselhando empresários, eu aconselharia a esperar para saber exatamente que tipo de interpretação que o judiciário vai dar sobre essas expressões que estão na lei, né? Por exemplo, quando ela define a empresa tomadora de serviço, diz que só poderá terceirizar os serviços específicos e determinados. Qual o sentido exato disso, né? Específico seria simplesmente o patrão dizer que esse trabalhador está ali para executar serviço X? Ou a gente está falando de serviços especializados que os trabalhadores comuns, normais da empresa, não fariam, né? Quando diz serviços determinados, determinado seria no sentido de ser um serviço à parte dentro do geral? Por exemplo, você tem uma obra de construção civil, você tem lá todos os pedreiros. Todos eles estão construindo todos os detalhes da obra. O que seria, dentro dessa ideia, serviços específicos e determinados? Há uma tendência de que o judiciário dê uma interpretação restritiva a essas palavras. Entenda, por exemplo, que só vai poder terceirizar um pedreiro que chegue lá para fazer, por exemplo, uma coisa bem específica dentro da obra. Por exemplo, uma piscina. A piscina, todos sabem que ela tem uma construção mais difícil do que coisas comuns. Eu estou te vendo falar isso, eu estou imaginando aqui aquela ideia da norma de eficácia limitada. Será que não seria necessário uma lei para poder regulamentar isso? Né? Ou se vai bastar uma interpretação? Esse talvez seja o grande problema, né, de enunciados que não são bem claros, né? Dá margem para a interpretação, seja do judiciário ou seja também do legislativo. Pode ter uma porta aberta aí, né, para poder a gente, de alguma forma, visualizar resultados diferentes desses que a gente está visualizando agora. A lei, de fato, nunca consegue ser tão específica, precisa, porque teria que ser muito extensa para ser tão específica, né? E isso criaria outros problemas, né? A gente sabe disso, mas em determinados momentos parece que são propositalmente vagas.
Nesse caso, eu acho que foi o contrário. Eu acho que justamente porque o judiciário trabalhista já havia limitado, através da jurisprudência, já havia limitado muito a terceirização, a lei veio para o contrário, para tentar ampliar o espectro de terceirização. De qualquer forma, continua como poder do judiciário interpretar isso. Então, eu acredito que não vai ser necessário uma lei complementar, a não ser que o legislativo queira, de fato, ser mais rígido nessa sua imposição de se ampliar. Mas do jeito que está até agora, eu acho que a interpretação do judiciário dá conta de lidar com a vagueza desses termos, né? Delimitar aí o que é exatamente o serviço específico e o serviço determinado. É esse o cuidado que eu acho que o empresário deve ter na hora de terceirizar. Tentar, junto com uma assessoria jurídica, né, específica, especializada, saber exatamente o que é que vai se encaixar dentro desse termo serviços específicos e determinados. A gente verificou durante as discussões, as deliberações na Câmara, no próprio Senado, quando, de alguma forma, o projeto que estava, que era aquele que estava, de alguma forma, sendo destacado, o último da época do Eduardo Cunha, presidente da Câmara, a gente viu diversos argumentos favoráveis à terceirização e não favoráveis à terceirização. A gente pode, de alguma forma, afirmar que esse momento ele é o primeiro, de investida pesada contra aquilo que o ex-presidente Getúlio Vargas, de alguma forma, implementou no Brasil, a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, esses direitos sociais. O senhor, como professor de Direito do Trabalho, trabalha a história, de um modo geral, enxerga como a primeira investida pesada que nós estamos, de alguma forma, sofrendo hoje no Brasil em relação aos direitos sociais? Sim, eu acho que é a investida mais pesada que já tivemos, acho que o governo militar se caracterizou por uma grande investida contra direitos individuais, desrespeitando a Constituição à época, através daqueles atos institucionais, mas acho que contra direitos sociais é a investida mais pesada da história, desde que eles existem no Brasil. O direito previdenciário surge no início do século, junto com o direito do trabalho. O direito do trabalho nasce depois, com a CLT em 1943. E de 1943 para cá, essa é a investida mais pesada contra o direito do trabalho. Há aí um novo projeto de flexibilização que está sendo votado agora no Congresso, passou na Câmara já, e acredita-se que será aprovado. Ainda faltam algumas coisas para definir exatamente qual a profundidade da mudança, mas será profunda e ampla, e acho que esse momento é o mais crítico para o trabalhador desde 1943. Antes da gente conversar um pouco mais a respeito dessa relação da terceirização com a reforma trabalhista, com a reforma previdenciária, eu vou pedir licença para o senhor para a gente poder fazer um breve intervalo, tá ok? O programa Direito em Foco volta já. Voltamos para o segundo e último bloco do programa Direito em Foco da Docno TV, conversando hoje com o professor Frederico Fernandes Dutra a respeito da nova lei da terceirização. Professor Frederico, primeiro bloco, um panorama geral acerca da terceirização, a nova lei da terceirização no Brasil. Agora, como é que a gente pode ver essa questão da nova lei da terceirização com essa discussão em relação aos sindicatos? Como é que vai haver uma proteção coletiva, sendo que os funcionários, os trabalhadores vão estar numa empresa podendo ser direcionados para diversas outras empresas? Realmente há um problema aí. Os estudiosos do direito do trabalho indicam como um dos piores efeitos da terceirização essa dispersão de trabalhadores,
O trabalhador individualmente, ele tem muita dificuldade em pleitear os direitos de uma pleitear maneira... seus direitos, mostrar a sua insatisfação com a sua situação. Porque ele corre o risco de ser demitido. Porque ele pode ser demitido. Se ele paralisar o seu serviço, por exemplo, por causa de uma insatisfação, ele é demitido. Agora, o trabalhador, enquanto ser coletivo, enquanto massa trabalhadora, ele tem mais força, porque a partir do momento que há uma greve, e uma greve grande, é muito difícil a empresa enfrentar, muito mais difícil do que enfrentar um trabalhador só. Se todos os trabalhadores param de uma área, a empresa demitisse todos, ficaria difícil para ela até mesmo repor esses empregados. Então, ela acaba tendo que negociar com eles, né? A terceirização tem esse aspecto terrível. Ela tira do trabalhador aquele senso de coletividade, porque os trabalhadores começam a ser dispersados, né? Eles começam cada hora pode trabalhar para um tomador de serviço diferente. E você perde aquele espírito de grupo, o trabalhador perde aquele espírito de grupo, né? Obviamente que em cidades pequenas isso é mais difícil de acontecer, porque os empregadores de cada área normalmente são poucos. Agora, em cidades grandes, onde você vai ter essas empresas prestadoras de serviços cedendo trabalhadores para várias empresas diferentes, isso pode acontecer. E em cidades grandes igual São Paulo, e o próprio estado de São Paulo, que tem muita indústria, que tem muita empresa, e que é um estado conhecido como, né, por ter fortes movimentos sindicais de reivindicação, isso vai ser enfraquecido com a lei da terceirização. Os desdobramentos práticos, né, que o senhor agora aqui poderia apontar a respeito da terceirização, assim, se começar, né, a partir de agora, de hoje ou de amanhã, começarem aí a verem as contratações ou as formações de empresas, né, o que a gente pode esperar, né, de maneira prática nesse sentido? Eu acho que, primeiro, com relação aos empregadores, os empresários, eu acho que eles devem ter cuidado, porque ainda há uma certa dúvida sobre se esse trabalhador terceirizado ele pode ter pessoalidade no trabalho e subordinação direta. Quer dizer, o tomador de serviço, na hora de contratar com a prestadora, ele faz um contrato de natureza civil. E, em tese, era para essa empresa prestadora de serviço, mandar qualquer trabalhador. Eu quero aqui um pedreiro, manda qualquer pedreiro. Mas se escolher um pedreiro específico, eu quero o José. Bom, há então a pessoalidade. Há uma tendência de que isso configure a relação de emprego direto com o tomador de serviço. A mesma coisa com a subordinação. A subordinação não pode ser direta. Podem haver diretrizes de como o serviço deve ser feito, mas dar ordens específicas, punições, isso é papel da empresa prestadora de serviço. Então, o empresário tem que ter cuidado para que terceirize no papel e, na prática, acabe configurando relação de emprego mesmo assim. E aí ele acabaria solidariamente responsável por aquele empregador, por aquele contrato de trabalho. Então, acho que na prática o empregador tem que ter esse cuidado, de ter uma orientação jurídica antes de terceirizar. Na prática também, quando esse contrato de trabalho tiver algum problema e for parar na justiça, e lá as coisas serem levantadas e questionadas, esse empregador tem que ter cuidado com quem é essa empresa que ele está contratando, porque, igual eu disse, quando se coloca um intermediário numa relação, é muito difícil você imaginar lucro, vantagem para todo mundo. Então, há uma grande tendência dessas empresas terceirizadoras serem fraudulentas. E o empregador, o tomador de serviço, o antigo empregador, ele tem responsabilidade subsidiária. E ele tem que ter cuidado para, no final das contas, não ter que pagar isso, mesmo achando que não iria pagar, né? Foi bom você falar nessa questão da responsabilidade, ainda que seja subsidiário, ou seja, só depois da empresa prestadora de serviço que contratou os funcionários, né, que tem eles como, né, registrados na sua empresa, só depois dela não
conseguir arcar com os problemas trabalhistas, é que essa empresa tomadora, né, começaria a se responsabilizar. Mesmo assim, é importante, né, que essa empresa tomadora, como o senhor bem disse, tenha uma atenção com quem ela está contratando, porque pode ser que isso recaia, né, sobre ela em algum momento. Exatamente, tem que verificar. A lei até traz uma questão de exigir certo capital social, mas o capital social... Papel aceita tudo. Né? Ele é papel, né? Ele não é dinheiro de verdade, de garantia. Então, tem que ter esse cuidado, porque se a empresa for fraudulenta e a CLT fala em fraude, a CLT ainda está em vigor, enquanto não sabemos o que vai sair dessa reforma trabalhista futura aí, mas, em tese, agora a CLT está em vigor. E o artigo 9º está em vigor, que proíbe as fraudes. Então, tem que ter cuidado, até para o próprio tomador de serviço não ser quem bolou a fraude, né? Ele tem que ter cuidado, né, com isso. E, por outro lado... Ele não pode ir lá e montar uma empresa, ele mesmo levar os seus funcionários para poder tomar o serviço, porque isso, se acabar surgindo, né, a realidade fática acaba, de alguma forma, sendo contestada e ele acaba sendo responsabilizado. Como você mesmo disse, papel aceita tudo. Só que na Justiça do Trabalho a gente ainda tem o princípio da primazia da realidade. E esse tipo de fraude que documentalmente pode parecer bem feita, na Justiça do Trabalho ela cai. E é muito fácil você provar que aquilo era fraude. E aí a responsabilidade do contrato de trabalho vai para o tomador de serviço. Eu estou pensando aqui, assim, não sei se você concorda comigo, mas a grosso modo, né, qual que é a grande preocupação da sociedade? É com relação à segurança. E o Brasil, de um modo geral, politicamente falando e economicamente falando, ele, para crescer, ele precisa de uma sociedade, dos indivíduos, numa condição de segurança que as pessoas possam investir, que as pessoas possam sonhar, né, com o futuro, sonhar com a casa própria, sonhar em comprar um carro. Se existe uma crise, uma transição, e as pessoas estão preocupadas, a tendência delas é parar de olhar um pouco para o futuro e olhar só para o imediatismo do presente. Né? Pagar as contas, ver se vai fechar no final do mês, será que ela vai ser terceirizada? Né? Como é que vai funcionar? É reforma trabalhista, reforma previdenciária, é muita coisa num momento só. Né? Então, passou a lei da terceirização, possivelmente vai passar as outras duas também, a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar, né, que no sistema ele tem que convergir para trazer a segurança para o trabalhador, para o cidadão, porque senão as pessoas começam a não pensar de maneira estratégica em como melhorar a sua vida. Né? Não sei se o senhor concorda com isso, mas eu falo assim, Concordo. O grande momento de hoje é, ao mesmo tempo, existem as reformas, é importante que elas aconteçam, tudo bem, mas é importante também ter uma voz, ter uma orientação, de dizer para a população, calma, né, está acontecendo a reforma, mas vai ter, né, todo o movimento no sentido de buscar segurança. Né? Ninguém vai ficar solto, ninguém vai ficar perdido, ninguém vai ficar numa situação que possa provocar a sua insegurança. E é difícil, né? A transição é uma crise, mas a gente tem que acreditar que pode vir alguma coisa para frente de melhor. Acreditar principalmente no sistema de freios e contrapesos. Né? Vamos ver o que o Judiciário vai falar após a publicação das leis. Né? Acho que aí ao final você já acabou dizendo o que eu queria. Acho que a gente tem que ter esperança, o momento de crise política gerou está ampliando essa crise econômica, né? E acho que a insegurança do trabalhador contribui para isso, né? E eles estão muito inseguros, todos nós que somos trabalhadores, vivemos do próprio trabalho, a gente está inseguro. E é um momento mesmo, eu acho que nesse aspecto trabalhista, a esperança ainda repousa no judiciário, nesse sistema de freio e contrapeso, né? Eu acho que é o próprio judiciário trabalhista quem pode pegar essa lei da terceirização e dar as devidas interpretações aí para proteger o trabalhador. Acho que se dependermos dos parlamentares, não vai ter essa proteção, mas acredito ainda que o judiciário trabalhista possa fazer. No que se refere a essa, né, a gente está falando de terceirização, mas isso tem uma ligação direta, por exemplo, com a reforma trabalhista. Né? O senhor acredita que da forma como está sendo trabalhada no Congresso, ela vai passar, né, são mais de 100 alterações significativas relacionadas a acordos coletivos, a questão de acordo na hora da demissão, né, do trabalhador receber menos, né, daquilo que ele deveria receber com a lei atual.
O senhor acha que essa mexida em relação ao direito de trabalho, ela compromete a justiça do trabalho? Olha, acho que compromete, sim. Compromete até essa esperança que a gente deposita no judiciário trabalhista, porque isso aí que você disse, por exemplo, de acordo na hora da demissão, isso fere uma das principais características do direito trabalhista, que é a questão de ter normas imperativas que criam direitos indisponíveis. Quer dizer, em tese, o trabalhador está protegido porque, nem se forçado pelo patrão, ele não pode abrir mão do direito dele. A partir do momento que você deixa ele fazer acordos sem a presença do Estado juiz, né? Sem ser acordo na justiça e sim acordo com o próprio patrão na hora do acerto, você já compromete uma das principais características do direito do trabalho. E aí você cria dificuldade para o judiciário aplicar o rigor da lei depois. Assim como a gente tem, né, o Código de Defesa do Consumidor, um direito que foi previsto, né, durante a Constituinte, né, falava-se num tempo de 120 dias, né, a partir da promulgação da Constituição, deveria-se produzir o Código de Defesa do Consumidor, justamente por conta da hipossuficiência, né, do consumidor em relação aos fornecedores. E a relação trabalhista, ela tem o mesmo pano de fundo, né, que é a relação de hipossuficiência em relação do trabalhador com o empregador. Então, não pode haver realmente, né, essa insegurança nesse ponto. A lei ela tem que acompanhar justamente para poder dar a proteção devida. Né? Exatamente. A gente tem que entender que essa proteção ao trabalhador, ela não é simplesmente para favorecer o trabalhador. Normalmente há uma tendência, quando a gente está numa discussão, né, a cada um defender o seu lado e não ver como um todo. O empregado acha que é prejudicado porque os patrões nem sempre cumprem o rigor da lei. E o patrão se acha prejudicado porque acha que a lei trabalhista é rigorosa demais e muito benéfica ao trabalhador. A gente tem que ver que, na verdade, o direito do trabalho ele surge no contexto do capitalismo. Ele é fruto do próprio capitalismo. E ele é um sistema de freio do próprio capitalismo para que ele não entre em crise. A partir do momento que você tira todas as leis trabalhistas, a disputa mercadológica, a disputa do mercado, a competição, ela vai criar uma situação onde os empregadores serão obrigados a explorar os seus trabalhadores cada vez mais em busca de lucro e de sobrevivência do próprio empresário, porque ele tem que diminuir custo. Se não tem regra, todos vão partir para a exploração extrema dos empregados. Quer dizer, o direito do trabalho ele serve para barrar essa exploração extrema e também para proteger o próprio capitalismo, porque a partir do momento que trabalhadores são extremamente explorados, eles param e ficam insatisfeitos e produzem menos e podem também ser deflagradas outras lutas sociais, como greves, né? Como aquilo que criou o próprio direito do trabalho, que já existiu. Então, Foi bom você tocar nesse assunto, que me fez lembrar o seguinte. O senhor falou aí, né, a questão do trabalhador. Ele, explorado, ele produz menos. Mas a afronta ao capitalismo e a preocupação que muitas vezes o capitalismo tem que ter é que, afrontando o trabalhador, ele vai afrontar também o consumidor, porque o trabalhador é o consumidor. E não tem como um trabalhador explorado consumir bem, porque ele vai estar recebendo pouco, ele vai estar trabalhando muito, né? Então a figura do consumidor e do trabalhador é a mesma. Tem que ter uma preocupação em relação a isso. Infelizmente, professor Frederico, a gente está aqui no final do programa, mas eu queria, antes da gente finalizar, que o senhor deixasse uma palavra final em relação a tudo isso que a gente está vivendo hoje. Essa lei nova em relação à terceirização, essa reforma trabalhista, né, já passando pela Câmara, reforma previdenciária, ou seja, os nossos direitos sociais. Né? Como é que nós podemos, de alguma forma, ter uma expectativa positiva diante de tanta mudança? É um momento difícil de se ter expectativas positivas, né? Eu acho que a gente deve tentar continuar confiando em algumas instituições que ainda estão funcionando. A Justiça do Trabalho é uma delas e acho que a gente deve confiar que ela vai dar a devida interpretação a estas novas leis,
a ponto de alcançar a finalidade do direito do trabalho, né? Que é essa proteção do trabalhador com a finalidade de proteger o próprio capitalismo. Acho que com relação aí à postura do cidadão e não só do trabalhador, o cidadão nesse momento ele tem que começar a se movimentar. Eu sinto que o cidadão está muito pacífico. Acho que quando o ataque vem de todos os lados, como está vindo, e a estratégia do governo é essa, atacar por todos os lados, acho que fica difícil se defender. Mas a gente tem que respirar fundo e levantar a cabeça e começar a gritar. Porque pacífico do jeito que está, eu acho que não pode ficar. Eu acho que o momento é de revolta, o momento é de sair para protestar, identificar quais são os políticos, os seus deputados, os seus políticos regionais que estão envolvidos nisso, quem votou a favor da reforma trabalhista. Vai lá ver se o deputado que você votou está na lista, se os deputados da nossa região estão na lista, se estão a favor ou contra o trabalhador. E é um momento de... Escreva carta para o seu parlamentar, é um momento de pressão, é um momento que o Congresso está distante da população e a população tem que se fazer presente lá. E isso é ir para a rua, protestar, escrever carta, manifestar-se em redes sociais, ter estas conversas com amigos e conscientizar, né? Essa acho que é a palavra. Ok, agradeço muito a sua presença. Com certeza esse espaço vai estar aberto para novos debates e com certeza vão surgir novos debates a partir das mudanças que estão por vir aí. Muito obrigado. Ok. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.